Ok, eu vou para as minhas mensagens. Muito boa tarde, caríssimos participantes. Espero que estejam todos a ouvir. Bem-vindos ao segundo webinar do segundo ciclo de debates da RLOP de 2021, do ano que corre. Gostaríamos de saudar a todos os organizadores desta conferência, deste webinar, em particular o secretariado pelo esforço empenhado nesse sentido, incluindo naturalmente todos os colaboradores nesta tarefa que nos une a todos neste momento. Nós vamos iniciar, portanto, nós temos dois oradores, como sabem, o engenheiro António Comprido e a doutora Isabel Cancela de Abreu. Mas antes de lhes passar a palavra, eu gostaria de, primeiro, reiterando os meus cumprimentos de boas-vindas, enfatizar a importância do tema que vamos discutir, o impacto das alterações climáticas no sector de hidrocarbonetos, pela sua relevância no momento atual. Assim sendo, diria apenas que estamos todos conscientes de que a atividade de hidrocarbonetos tem tido um impacto muito relevante nas alterações climáticas, mas hoje nós vamos analisar a questão numa outra perspectiva, ou seja, um pouco ao contrário, ver o contrário, tendo em conta os desafios que hoje se nos colocam, quais serão os impactos das alterações climáticas na atividade de hidrocarbonetos. Portanto, eu não vou entrar em qualquer discurso formal. Se me permitem, eu convidaria desde já o engenheiro Comprido para fazer a sua introdução, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Mas desculpem só, eu tenho de fazer aqui tenho que apresentar aqui aos participantes o engenheiro Comprido. O engenheiro António Comprido tem licenciatura em Engenharia Mecânica
pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Em 2009, assumiu o cargo de secretário-geral da APETRO, Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Foi também seu presidente entre 2001 e 2007. Desde 1988 faz parte da British Petroleum, BP, em Portugal, com passagem pelo Reino Unido. Foi presidente do Conselho de Administração da mesma de 2003 a 2008. Engenheiro Comprido, tem a palavra a seu favor. Muito obrigado. Enquanto não intervém o engenheiro Comprido, eu agradecia de novo aos oradores, agradecia aos oradores pela sua disponibilidade para estar conosco hoje. E não sei, bem, neste momento, já agora para informação geral, nós temos 34 participantes já ativos, já presentes, passa a expressão. Engenheiro Comprido, por favor. Ok, penso que agora já estarão a ouvir. Tinha o microfone desligado e não conseguia ligá-lo, portanto espero que agora já tenham a oportunidade de me ouvir e eventualmente me ver. Queria antes de mais agradecer No que me toca, sim, estou a ouvi-lo bem. Muito obrigado, doutora. Portanto, na pessoa do doutor Olegário Tílio, muito obrigado por o convite para participar nesta sessão, que faço com todo o gosto, e também, obviamente, saudar toda a organização e o esforço posto pelo comitê organizador e pela equipa que está a suportar este webinar. Enfim, uma saudação também para todos aqueles que nos estão a ouvir em várias partes do mundo da lusofonia, e queria, portanto, ia passar agora a minha apresentação. Eu penso que neste momento já deverei ter o controle da apresentação, espero que sim. Ela basicamente, o tema é um tema desafiante, como tivemos a oportunidade de ouvir, é uma perspectiva agora um bocadinho diferente daquilo que é a discussão habitual. A discussão habitual tem sido, de alguma maneira, demonizar os combustíveis e os hidrocarbonetos por o impacto que tem nas alterações climáticas. Enfim, foi o uso que, obviamente, a humanidade resolveu dar-lhes e que é a base de todo o desenvolvimento civilizacional nos últimos séculos, no último século. A liberdade que nos deu em termos de mobilidade, etc. Mas, como tudo, não há bela sem senão, obviamente teve, e conseguimos perceber hoje, algo que não se percebia à partida, um impacto negativo no clima, devido às emissões de CO2, que devido à atividade económica em grande escala, quer para a produção de geração de eletricidade, quer para a utilização noutros setores, nomeadamente nos transportes, tem sido uma fonte de emissões muito significativa que está a contribuir para um aumento da concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera, com as consequências previsíveis que todos sabemos. Ora, uma vez que a humanidade tomou finalmente consciência dessa situação, começaram a haver vários, enfim, grupos dessa própria sociedade civil e também dos governos a tomar decisões e a definir orientações no sentido
de conter esse aumento dos gases de efeito de estufa e, consequentemente, de todas as atividades humanas, económicas que dão origem. E, obviamente, que a utilização dos hidrocarbonetos é uma dessas atividades e, por isso, vai, com certeza, sofrer o impacto dessas tomadas de consciência e dessas tomadas de posição. Eu começaria, talvez, por caracterizar a situação atual. Eu acho que um erro que vejo muita gente cometer neste momento, na minha opinião, um erro é estar a projetar o que vai ser o futuro sem ter bem consciência do que é a realidade atual. Isso pode nos levar, de facto, a julgamentos precipitados, a juízos precipitados que podem fazer com que as soluções que se preconizam e o caminho que se percorre nem sempre seja aquele que melhor serve os interesses que todos queremos prosseguir. E uma das questões completamente que não se podem ignorar é que os hidrocarbonetos, seja os líquidos, quer sejam os gasosos, têm uma cota-parte muito significativa no fornecimento da energia atual. E o fornecimento de energia para que a economia funcione é uma condição absolutamente indispensável para podermos empreender a viagem, porque sem a viagem da transição energética, a viagem da descarbonização, sem ela, obviamente o mundo poderá cair numa situação de disrupção do crescimento económico, com consequências depois também catastróficas do ponto de vista social. Portanto, eu vou socorrer-me de uma bem conhecida publicação, que é o EP Statistical Review, última versão de 2021, para fazer um bocadinho essa caracterização. Não queria, enfim, gastar demasiado tempo nisto, mas dar aqui 3 ou 4 fotografias que mostram que o que nós temos assistido, e temos aqui um gráfico que mostra desde 95, mas mostrar-se mais para trás seria idêntico, é um crescimento permanente das necessidades de energia globais. Porque a população está a crescer a um ritmo muito significativo, não nos podemos esquecer que somos uns milhares de milhões mais hoje do que éramos há 50 anos, ou que éramos há 100 anos. Felizmente, o nível de desenvolvimento global também tem vindo a melhorar. Há muito mais gente com acesso a fontes de energia, com acesso à mobilidade, e tudo isso, portanto, exige mais quantidade de energia. E tirando aqui 2 situações pontuais, que resultaram ambas de situações completamente exogéneas ao sistema da energia, que foi em 2009, consequência da crise financeira de 2008-2009, e agora em 2020, como consequência da pandemia, houve sempre uma tendência de crescimento, que aliás está a ser retomada já com bastante força em 2021. E o fornecimento dessa energia que o mundo precisa, se olharmos para este gráfico, é fácil perceber que, para o bem e para o mal, tem sido basicamente assegurada com combustíveis fósseis, onde se incluem os hidrocarbonetos, quer seja o petróleo, quer o gás natural, quer ainda o próprio carvão, uma porcentagem muito significativa, e depois com outras fontes, digamos, não emissoras de dióxido de carbono e de outros gases de efeito de estufa, mas que têm representam uma porcentagem muito pouco significativa. Portanto, as renováveis, incluindo a hidroeletricidade, não contribuem com mais, ou não contribuíram em 2020 mais do que 11,2%, quando o petróleo representou mais de 31% e o gás natural representou mais de 27%. Portanto, efetivamente, mais de uma quantidade muito significativa, mais de 80%, muito mais de 80% da energia que o mundo consumiu continua a ser garantido por energias fósseis. E é isto que eu dizia quando temos que ter noção da realidade. Eu não vou conseguir passar desta situação para uma situação destas energias apenas contribuírem com uma parte muito pequena, de repente. Isto é como um carro. Um carro vai numa velocidade de cruzeiro e precisa de um determinado espaço para travar. Eu não consigo
não consigo pará-lo imediatamente. E às vezes vejo discursos em que parece que podemos parar imediatamente o comboio ou podemos parar imediatamente o carro. Não podemos. Podemos afrouxar a velocidade, podemos tentar, portanto, fazer com que ele se desloque mais devagar, mas não podemos pará-lo de repente. Passando a este outro, vemos que, no entanto, em termos absolutos tem havido um crescimento, já em termos do peso relativo, aqui sim estamos a assistir a uma variação significativa da composição do cabaz energético. O petróleo, que é a curva a verde, cada vez a pesar menos, o carvão também e entre os combustíveis fósseis, apesar de tudo, e felizmente o gás natural sendo menos poluente é aquele que tem vindo a ter um crescimento nos últimos anos. Cá mais para baixo, ainda muito distantes em termos percentuais, temos a energia nuclear, temos as renováveis, com excluir a hidroeletricidade, e a hidroeletricidade que ainda representa a maior fatia da produção de energias renováveis. Portanto, é verdade que em termos de cabaz energético estamos a assistir a uma mudança que vai ter que ser acelerada, mas também é verdade que ainda temos um peso muito significativo, como vemos aqui, destas fontes fósseis onde se incluem os hidrocarbonetos. E depois há outro aspecto também que, citando aquela frase inglesa que expressa isto muito bem, one size fits all, realmente one size doesn't fit all no nosso mundo. O mundo é muito diferente e verificamos apenas olhando para as grandes regiões que o cabaz energético é muito diferente entre essas várias regiões. Temos uma predominância do gás natural, por exemplo, no Médio Oriente e nos países que constituíam a ex-União Soviética, grandes produtores de gás. Depois, no Médio Oriente, temos de facto uma predominância praticamente apenas como fontes energéticas usadas apenas o gás e o petróleo, e depois em outros países como a América do Norte e a Europa temos um cabaz mais equilibrado, já com uma presença significativa quer do nuclear, quer da hidroeletricidade, quer ainda das energias renováveis. E eu chamo a atenção deste gráfico apenas para dizer que quando estamos a traçar o mundo da descarbonização, quando estamos a falar, temos que pensar que as situações não são iguais em todas as partes do mundo e que esse aspecto é relevante e tem que se ter em conta. Neste outro slide, vemos outra característica desta assimetria mundial, que é o estado de desenvolvimento dos países. Enfim, medido aqui, embora de uma maneira imperfeita, mas não deixa de ser um parâmetro importante, no PIB per capita, e que, de facto, neste caso, a energia per capita, não, o PIB está relacionada com o PIB, mas não diretamente, mas que representa que, de facto, há zonas do planeta, nomeadamente a América do Norte, que tem um consumo energético por pessoa muito mais alto do que tem, por exemplo, a África. Portanto, a África está num extremo, é aqui a linha vermelha, a América do Norte está no outro extremo, que é a linha verde, e vemos que mesmo a média mundial aproxima-se mais dos valores baixos do que dos valores altos. Outras partes do globo. Isto tem a ver basicamente com a disponibilidade da energia e o seu preço, que é mais fácil e mais barata em alguns mercados, nomeadamente tradicionalmente nos Estados Unidos, grandes produtores de petróleo e de gás, e também de carvão, de alguma maneira, e, obviamente, a menor disponibilidade desses recursos, ou pelo menos a sua não exploração noutras regiões. Portanto, também aqui, associada à utilização da energia, também está associada a questão das emissões, o impacto nas alterações climáticas, mas depois o reverso da medalha não é esse, isto é, as alterações climáticas não têm o mesmo impacto que têm e não vão impactar mais quem consome mais energia. Infelizmente, em alguns casos, vão impactar mais os países exatamente que consomem menos energia, como é o caso da África. E isso é outra assimetria que todos os decisores políticos têm que ter em conta quando tomarem, enfim, posições relativamente a esta matéria. Isto é só uma curiosidade, como dizia o ministro saudita do petróleo, conforme a idade da pedra não acabou por falta da pedra, a idade do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo. Isto é só para corroborar essa afirmação. Vemos que as reservas ao longo dos anos, desde 90 para cá, têm-se mantido, a curva cinzenta globais, até tem vindo a aumentar. Isto é, apesar do consumo muito significativo, neste caso estamos a falar de petróleo,
a capacidade que tem havido para repor as reservas conhecidas a níveis que cobrem o consumo atual tem sido praticamente de todos os anos, pelo menos manter e até normalmente aumentar essas reservas conhecidas. Portanto, não vai ser por falta de hidrocarbonetos que se vai deixar de usar hidrocarbonetos. O gás ainda é mais relevante, o caso do gás, ainda as reservas dão para mais anos, mas isto são apenas duas curiosidades para a tal caracterização da situação atual. Uma parte que às vezes fala pouco, porque fala-se muito de energias renováveis ligadas à geração de eletricidade, exatamente, basicamente, mas temos uma parte de energias renováveis que são os biocombustíveis, que são eles que têm contribuído de maneira significativa para a redução das emissões na área dos transportes. Eu diria que, apesar da eletrificação crescente, principalmente na gama dos veículos ligeiros, mas que ainda é incipiente em muitas partes do mundo, tem sido à custa da mistura de biocombustíveis com os combustíveis fósseis que nós temos vindo a conseguir descarbonizar a economia e reduzir as emissões. Depois disto, eu diria então quais são de facto os desafios que a transição energética nos coloca e coloca principalmente a esta indústria. Muitas vezes resumimos a discussão apenas à redução de emissões e no sentido de evitar o agravamento da questão das alterações climáticas, mas na realidade há outros pilares que não podem deixar de ser considerados. Portanto, a transição energética tem que estar ligada à garantia do abastecimento. Nós vemos o que já se pode passar, enfim, alguns riscos de apagões em algumas partes do mundo. A Califórnia já se defrontou com essa situação, agora alguns países europeus do centro da Europa estão-se a defrontar com essa situação, portanto é preciso, é a tal história que eu dizia, não podemos desacelerar o carro ou travar o carro imediatamente, temos que dar algum tempo para não termos disrupções no abastecimento de energia e, portanto, podemos continuar a progredir e até a preparar as condições para melhorarmos a situação em termos de alterações climáticas. Depois, a sustentabilidade não se resume ao impacto sobre o clima. A sustentabilidade tem vários pilares. Tem o pilar ambiental, que vai muito para além do impacto no clima. Estou-me a lembrar, por exemplo, na exploração de recursos minerais, na contaminação de solos e das águas, e, portanto, há toda uma atividade que às vezes está ligada às chamadas energias renováveis, mas que tem impacto muito negativo relativamente ao ambiente. Isto não pode ser ignorado, não estou a fazer nenhuma crítica à aposta nas energias renováveis, mas é bom que não se fale apenas nas virtudes, é bom que se fale também sempre no outro lado da moeda, que são as consequências que isso pode ter a nível ambiental. E depois, a sustentabilidade tem também que ser económica, porque sem haver condições económicas não há desenvolvimento, e acima de tudo também social, que ao fim e ao cabo, usando o slogan da União Europeia, que ninguém fique para trás e que ninguém seja prejudicado por esta via. Aliás, usando o exemplo europeu, que quis, enfim, a Europa tem, a União Europeia, para ser mais preciso, tem, enfim, como desígnio transformar-se num líder desta transição energética e do combate às alterações climáticas, quando, enfim, apresentou a sua visão de um planeta limpo para todos, elencou uma série de objetivos, que eu não vou estar aqui a ler, estão disponíveis no slide, mas que demonstram, de alguma maneira, a enormidade das tarefas que temos pela frente. E a Europa é apenas responsável por cerca de 11% das emissões globais. Portanto, isto é apenas um exemplo de que, sendo uma tarefa enorme para a Europa, imaginemos o que é que isto representa, e quer os relatórios da Agência Internacional de Energia, quer das Nações Unidas, mostram bem que temos pela frente um desafio de grande dimensão, que às vezes não é devidamente apresentado como tal. Para ver agora um bocadinho qual é o impacto que esta transição energética, que é devida à necessidade de combater as alterações climáticas, vai ter no consumo de hidrocarbonetos e, portanto, no futuro também desta indústria. E vou basear isto na última publicação da Agência Internacional de Energia, que tem uma semana, 2 semanas talvez, World Energy Outlook 2021, que basicamente tem 3 cenários. Os cenários que eles chamam State Policies, que incluem todas as políticas, estejam elas implementadas ou não, mas que já foram anunciadas pelos governos. Os Announced Pledges, que é uma situação nova, que só apareceu este ano, este cenário,
que é um cenário em que se considera que os países vão atingir os seus objetivos de neutralidade carbónica ou de redução de intensidade carbónica nos prazos que estão anunciados, quer haja ou não haja políticas já anunciadas para se conseguir percorrer esse caminho. Portanto, há aqui um gap significativo, porque state policies já têm um gap que é nem todas as políticas estão implementadas. Depois, estes announced pledges têm mais um gap, porque estão anunciadas desígnios, objetivos, quando dizemos Portugal, ou seja, o país quer ser neutro em carbono em 2050, quer, mas efetivamente, em alguns casos, falta definir como é que lá chegamos. E, finalmente, este estudo lançado este ano pela Agência Internacional de Energia, que é um desenvolvimento com emissões líquidas nulas em 2050, que é um desafio enorme para toda a humanidade e que, vamos ver, exige mudanças brutais com impacto muito significativo nesta área. Eu vou aqui usar meia dúzia de slides, que não vou explicar todos em pormenor, porque não vale a pena, mas só para dizer que, por exemplo, aqui neste vê-se a evolução do petróleo, do gás natural, do carvão e depois dos combustíveis ou das fontes de energia de baixas emissões nos vários cenários. E vemos logo aqui a diferença brutal que existe entre os vários cenários. Portanto, entre os STEPs, que são os tais, as políticas já anunciadas pelos governos, em alguns casos apenas anunciadas, não postas em práticas, para a linha verde, que é o net zero, que é conseguirmos chegar às tais emissões líquidas zero a nível global, há um gap enorme. E isto é para ser feito num espaço de tempo relativamente curto, a menos de 3 décadas. A história mostra quão difícil é fazer mudanças tão radicais neste espaço. Mas seja como for, para o impacto que isto vai ter na indústria dos hidrocarbonetos, é fácil perceber que, no caso do petróleo, um bocadinho menos no gás, o cenário do net zero a ser concretizado implica uma redução brutal da ordem dos 70% a 80% no consumo de produtos petrolíferos e também muito significativo no gás. Já se falarmos apenas nos desígnios dos vários países que já anunciaram querer ser neutros em carbono em 2050, essa redução é menor, e se olharmos para as políticas já anunciadas, verificamos que há praticamente ainda um crescimento e depois uma estabilização no petróleo, enquanto que há ainda um crescimento significativo no gás. Agora a pergunta é qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer? Qual vai ser a continuação desta curva que está cinzenta? O cinzento é o real, é o caminho já percorrido. Já percebemos que qualquer dos dois cenários, do APS ou do NZE, implicam uma inflexão imediata. E isto é também como ir num carro em reta, usando a mesma analogia, e de repente guinar à direita ou guinar à esquerda. Enfim, se não faço com cuidado, provavelmente o carro vai capotar e vai dar umas cambalhotas. Portanto, é preciso também aqui perceber como é que nós conseguimos fazer esta inflexão sem incorrer em situações de disrupção. Mais à frente, mostramos aqui também neste outro gráfico, o crescimento dos chamados fontes energéticas de baixas emissões, que são renováveis, solar, vento, biomassa, a bioenergia moderna, a hidroeletricidade, a nuclear, e depois o gás, o petróleo e o carvão. Podem estranhar, mas até o gás, o petróleo e o carvão também estão aqui em low emissions, estão porque aqui estariam associados à tecnologia de captura e sequestro do carbono e, portanto, as emissões para a atmosfera seriam nulas e, consequentemente, podem ser metidas na categoria dos low emissions. Em contrapartida, a utilização de combustíveis fósseis sem essas emissões, e aqui estamos só a projetar até 2030, verificamos que há uma redução muito significativa, quer do petróleo, quer do gás e, sobretudo do carvão, para até 2030, mas estamos aqui a falar no tal cenário mais radical do net zero emissions. Mas, de uma maneira ou de outra, o que nós verificamos, agora aqui já estendendo até 2050, é que estes vários cenários demonstram que temos aqui ao mesmo tempo o consumo energético e temos as emissões. Verificamos que apenas
no cenário do net zero, aliás, que esse objetivo é chegar a zero, temos de facto uma inversão radical do crescimento das emissões e aqui de facto a tal inflexão, e que é acompanhada de uma redução global do consumo de energia através de maior eficiência energética e de um crescimento muito significativo das renováveis em detrimento da utilização das fontes fósseis. Portanto, se quisermos olhar para a parte dos hidrocarbonetos, basta ver que, de facto, no cenário net zero haverá, pelo menos na sua utilização sem captura e sequestro de carbono, uma redução muito significativa que é preciso fazer no sentido de acautelar a questão das emissões. Este, no fundo, um bocadinho a mesma coisa. Eu peço desculpa, não estou a andar para trás, por acaso, não. Engenheiro Comprido, desculpa a interrupção, é só para lhe dizer que tem cerca de 5 minutos ainda para... Muito obrigado. Eu vou, portanto, passar. Eu andei aqui por qualquer razão, isto andou para trás. Aqui, basicamente, o que demonstra é que nos vários cenários que os comportamentos são completamente diferentes e corrobora aquilo que já disse anteriormente. No cenário net zero, uma queda abrupta da contribuinte fóssil e um crescimento que acontece em qualquer dos cenários, mas muito mais significativo quando estamos a falar no net zero. Mas mesmo nos announced pledges também há um crescimento significativo. Portanto, é inevitável que a alterar-se qualquer coisa, e tem que se alterar relativamente ao state policy, isso vai ter um impacto significativo na área dos hidrocarbonetos, principalmente, atenção, continuo a usar, se eles forem usados sem a componente da captura e sequestro de carbono. Daí essa tecnologia, sem me querer alongar, é uma tecnologia que deve ser acarinhada e que precisa fortemente ser utilizada, porque não é credível que nós consigamos substituir a este nível a utilização de combustíveis fósseis. Temos é que arranjar maneira de os utilizar ao mesmo tempo que reduzimos as emissões, e isso é possível fazer. Apenas mostrava aqui um quadro, tenho pena não conseguir pôr os dois em paralelo, mas isto é um bocadinho o cabaz energético atual, com as fontes de energia fósseis, carvão, gás natural e petróleo, com o petróleo com maior ascendente, e depois as fontes renováveis. E depois onde é que eles são utilizados? Basicamente no transporte, na indústria, mas também nos edifícios e outras aplicações, e entretanto as transformações que são feitas, nomeadamente a nível da geração de eletricidade, que depois é utilizada também nestes setores. Quando nós avançamos para o net zero, vemos que a figura é completamente diferente, e às vezes, como se dizer, uma figura diz mais que milhares de palavras, e aqui verificamos que de facto passou a ser o grosso da coluna, ser as energias renováveis. Há uma redução muito significativa nas energias de origem fóssil e uma eletrificação crescente da economia, fazendo com que, eu vou andar aqui para trás, com que, peço desculpa, como vê, a eletricidade representava uma parcela significativa de energia final, mas ainda não predominante, e aqui passamos a ter, de facto, uma predominância da eletricidade enquanto energia final. Portanto, estas são as tendências: mais energias renováveis, menos hidrocarbonetos e mais eletrificação. A indústria dos hidrocarbonetos não ficou parada e, portanto, tentou começar a responder a estes desafios já há muitos anos. Há muitos anos as emissões têm vindo a reduzir significativamente, quer nas operações próprias, quer nos produtos que fornece, e há pouco tempo, eu não vou aqui perder muito tempo com isso, até porque não tenho, apresentou a sua estratégia. A sua estratégia foi a produção de combustíveis líquidos de baixo carbono, no sentido de, quando chegássemos a 2050, praticamente, numa análise de ciclo de vida completo, todos os combustíveis que hoje utilizamos, principalmente para o setor dos transportes, onde é mais difícil fazer eletrificação, pelo menos na aviação, na marinha e no transporte terrestre de longo curso, se utilizassem combustíveis com baixo teor de carbono e, consequentemente, com baixas emissões. Isso pode ser à custa de biocombustíveis, aliás, usando um bocadinho, dizer que estas coisas não são de agora, portanto, já em 2025 o Sr. Henry Ford dizia que o combustível do futuro podia ser feito a partir de praticamente qualquer coisa, e é isso que nós estamos a ver. Hoje já vemos biocombustíveis a partir de óleos usados, a partir de resíduos, a partir de uma série de outras fontes de origem não fóssil,
e é isto que efetivamente fazer. Isto obviamente implica grandes investimentos que estão aqui quantificados ou estimados, mas também as outras formas de descarbonizar implicam esses mesmos investimentos. Quais são as grandes vantagens? Deixem passar rapidamente. Porque é que devemos acarinhar a produção destes combustíveis? É porque tem uma série de vantagens. Para além de permitirem o corte de emissões muito significativa, principalmente na área dos transportes, podem continuar, têm um efeito social e um efeito económico muito grande. Porquê? Podem continuar a usar o aparelho produtor, o aparelho logístico e o parque de viaturas que hoje utiliza. Isto é, não é preciso ter aviões novos, não é preciso ter barcos novos, não é preciso ter carros novos, é possível descarbonizar as frotas atuais utilizando estes combustíveis de baixo de carbono. Isto é uma vantagem enorme, porque por muito que se acelere a eletrificação, isso implica substituir não só todo o parque automóvel, como substituir a logística. E há partes do mundo onde isso vai demorar muito tempo a fazer, e mesmo a Europa vai demorar muito tempo a fazer. Portanto, deve-se acarinhar. Não é em vez de, é em simultâneo com a eletrificação, a penetração dos combustíveis de baixo carbono, que é a resposta que a indústria está a dar a este desafio da descarbonização. Aliás, a ideia é que a utilização destes combustíveis renováveis vai ter efetivamente um impacto muito grande. Vai ser praticamente a fonte de energia do futuro para a indústria petroquímica, vai efetivamente cobrir praticamente todas as necessidades da marinha e da aviação, terá uma fatia significativa no transporte rodoviário de longo curso e vai competir na climatização e nos transportes ligeiros com outras fontes de energia, particularmente, já falámos no caso da eletricidade. E para dizer que isto não é só conversa, isto é verdade, na realidade isto já há, por exemplo, e estou aqui apenas a falar na Europa, muitos projetos, muitos já até à escala industrial, que estão a ser desenvolvidos. A nível 31 projetos, isto já tem talvez um ano, este slide, e já estará desatualizado, mas quer na produção de biocombustíveis avançados, produção daquilo que eu falei há bocadinho na captura, sequestro e utilização de carbono, produção de hidrogênio verde, produção de combustíveis a partir de resíduos. E, portanto, tudo isto são casos concretos que eu agora vou passar aqui mais rapidamente. As pessoas terão possibilidade de consultar esta apresentação e, na realidade, no futuro nós teremos uma indústria de refinação que irá substituindo gradualmente o crude oil por outras matérias-primas, nomeadamente de origem biológica, mas também o CO2, eventualmente extraído diretamente da atmosfera, os resíduos, e com isto poderá, com sistemas de captura, sequestro e utilização de carbono, produzir os produtos que hoje são necessários para os vários setores de atividade, fazendo com que numa análise de ciclo de vida completo estejamos próximo das emissões líquidas de zero. É este, portanto, o desafio. Como notas finais, espero não exceder com isto muito o meu tempo, os hidrocarbonetos, apesar daquilo que dissemos, têm um papel essencial na satisfação das necessidades energéticas globais. Não podemos prescindir deles de um dia para o outro, como eu já referi. No entanto, as alterações climáticas obrigam-nos a pensar em novas formas de energia que irão conquistando fatia de mercado, portanto, diminuindo a importância que os hidrocarbonetos têm. Isso é uma realidade na geração de eletricidade, onde tem sido maior a penetração de fontes renováveis, o vento e o solar em maior escala, para além da hidroeletricidade, que já é mais antiga, mas também outras fontes mais incipientes que estão a desenvolver. A indústria dos hidrocarbonetos irá com certeza produzir produtos que serão cada vez mais descarbonizados e podem, portanto, ajudar. Portanto, não temos a mínima dúvida que estas alterações climáticas, como foi dito no princípio, vão ter um impacto muito grande na maneira como a indústria se vai desenvolver, mas também estamos convencidos que essa indústria vai ter a capacidade para, através de combustíveis avançados, biocombustíveis avançados e combustíveis sintéticos, irão progressivamente substituir os de origem fóssil. Espero não ter cedido em muito o meu tempo, agradeço a atenção que me deram e fico, obviamente, depois disponível para as perguntas que quiserem fazer na fase do debate. Muito obrigado pelo tempo que me concederam e pela atenção que prestaram. Muito obrigado, engenheiro António Comprido, pela sua exposição clara, sábia
dando-nos a conhecer uma realidade que muitos de nós não conhecemos em detalhe. Espero que a sua disponibilidade continue para momentos outros em que a RLOP tenha a necessidade da sua participação. E assim sendo, nós iríamos, ou melhor, há um inquérito que está, enfim, que nós que estamos a levar a cabo e gostaríamos de ter a participação de todos os presentes, todos os que estejam a trabalhar connosco neste momento. Existem algumas questões que eu me permitiria ler aqui. Portanto, o primeiro ponto: os hidrocarbonetos continuarão a ser uma fonte de energia essencial em que sector? Queiram selecionar um dos sectores, seja mobilidade, indústria petroquímica, aquecimento doméstico e centrais termoelétricos. Portanto, aguardamos a participação dos presentes. Basta clicar em um dos pontos como opção individual. Bem, suponho que enquanto isso nós podemos passar ao à segunda apresentação, que está a cargo já está presente, da engenheira Isabel Cancela de Abreu. Eu iria fazer a sua apresentação muito rapidamente. A senhora engenheira Isabel é mestre em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Realizou estudos avançados em sistemas sustentáveis de energia no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Portugal. Em 2014, fundou a ALER, Associação Lusófona de Energias Renováveis, da qual é agora diretora executiva. The floor is yours. Engenheira Isabel, please. Tem a palavra. É preciso ativar o microfone. Tá, já está. É isso mesmo, obrigada. Já tenho permissão de ativar o microfone. Muito obrigada, Dr. Olegário, pela introdução e pela apresentação, e muito obrigada à RLOP e ao secretariado da RLOP pelo convite em estar aqui, ser oradora hoje. Já é a segunda vez que sou oradora na conferência da RLOP. A última vez, felizmente, ainda presencialmente, em Luanda, quando estava a presidência do IRCEA. E espero que para o ano já possa outra vez estar com todos vós presencialmente num dos países da CPLP. É São Tomé e Príncipe, em princípio. É São Tomé? Esperamos por si e pelos outros participantes. E qual é que é a data? Já têm previsto? Nós temos lá atividades, ainda não está fixada, mas poderá ser por aí em março, se as condições sanitárias o permitirem. Vamos aguardar. Ok. Por favor. Teria muito gosto. Vou então dar início à minha apresentação sobre o impacto das alterações climáticas no setor dos hidrocarbonetos. Antes disso, e para aqueles que não conhecem ainda a ALER, muito rapidamente só apresentar, a ALER
resumidamente, tem como objetivo promover as energias renováveis nos países lusófonos. Portanto, nós não implementamos os projetos de energias renováveis, nós funcionamos como facilitadores. Para isso, desenvolvemos várias atividades. Está aqui um bocadinho lento o slide, já está. Na área do conhecimento, publicando relatórios, publicando resumos, fichas de mercado, uma base de dados online disponível, portanto, um grande foco na parte do conhecimento, na compilação de informação e na divulgação dessa informação. Depois, outro foco na área da capacitação, aos vários níveis, tanto nas associações nacionais como os governos, como o setor privado. Depois, a representação em fóruns como este. E depois, transversalmente, trabalhamos muito na área da comunicação, temos newsletters, temos muitos eventos que organizamos de vários tipos. E, portanto, como já todos perceberam, e o nome não engana, nós trabalhamos nas áreas das energias renováveis. E se calhar pode parecer um pouco estranho, porque é que num painel sobre hidrocarbonetos está aqui alguém a falar sobre energias renováveis. Porquê? No seguimento da apresentação do engenheiro António Comprido, e que já agora deixo claro que ele se ofereceu para que eu fosse a primeira oradora, mas eu é que lhe pedi que falasse primeiro, porque acho que foi uma excelente apresentação que nos dá um enquadramento da situação atual e que se prevê para o futuro. Qual é que é um dos principais impactos das alterações climáticas no setor dos hidrocarbonetos e que ficou também plasmado na apresentação anterior? Portanto, obviamente, a necessidade de uma descarbonização que leva à necessidade de uma transição energética e que isso se faz através de uma diversificação de combustíveis, em que vai haver um foco maior na eletricidade, nos biocombustíveis e no hidrogênio. E, portanto, o que é que acontece às empresas do setor dos hidrocarbonetos? Vão entrar num novo setor do power, portanto, o gas and renewables. E, portanto, o que acontece é que temos, do nosso lado das renováveis, temos novos atores no nosso mercado. Não só nas renováveis on-grid, portanto, ligadas à rede, grandes projetos, mas também off-grid na área de eletrificação rural. E não estou a dizer isto, não é wishful thinking, já se nota isto. E tenho aqui 4 exemplos, poderiam ser outros, mas, por exemplo, a Total, que mudou recentemente o seu nome e o seu logotipo para Total Energy, que além disso também adquiriu uma empresa de energias renováveis, a ERN, transformando-se em Total ERN, e posteriormente também adquiriu um fundo português de Nova Energia, e portanto que já tem projetos como IPPs. Além disso também tem uma participação numa empresa chamada Winch Energy, que faz soluções de eletrificação rural fora da rede. Portanto, temos a Total claramente a entrar neste segmento. A ENI também, e esta notícia é de 7 de outubro, portanto muito recente, que vai iniciar um processo de oferta pública de aquisição para o que eles chamam ENI RIR, que é de renováveis e do retail. A BP, que agora também quer ser conhecida como Beyond Petroleum, e no caso da CPLP, a Sonangol, que no âmbito do seu processo de regeneração também criou uma nova unidade de renováveis dentro da Sonangol Gás Natural. Portanto, aqui 4 exemplos muito concretos que esta transição, este processo já está em curso e que tem impacto concreto nas empresas de hidrocarbonetos. E agora eu vou-vos dar um exemplo, poderia pegar em qualquer um, vou pegar na da Total, porque é nossa associada e, portanto, temos mais facilmente acesso à energia e porque também eu diria que é uma das, se não a empresa que está a levar esta senda da transição energética, a empresa de oil and gas, eu estou só a focar-me em empresas de oil and gas, obviamente, e, portanto, dizia que são aquela que está a levar esta senda mais a sério. E, portanto, estes slides são da Total, portanto, ou seja, isto é o argumentário que está a ser utilizado por uma empresa de oil and gas, e que eu acho que é interessante. Isto funciona para eles, mas funcionaria para qualquer outra empresa. E, portanto, o que ficou também claro não há qualquer dúvida que os combustíveis fósseis são os principais contribuidores para as emissões de gases com efeito de estufa, como vemos aqui estas 3 cores ocupam uma grande percentagem. E uma coisa que é interessante, o engenheiro António Comprido há pouco falou na questão da energia final, e eu acho que é sempre bom voltarmos aos básicos do setor da energia, que é dividirmos entre energia primária, energia secundária e energia final, não é? E, portanto, os combustíveis fósseis estão ao nível da energia primária, mas o que nós, consumidores, precisamos
é de energia final. Nós precisamos é de iluminação, ou de aquecimento, ou de mobilidade, ou de TICs, não é? E pronto, portanto, só relembrar que o oil and gas estava muito focado aqui na parte da energia primária. Mas também temos de ter em consideração de onde é que vem esse consumo. E, portanto, que esse consumo também varia. Estamos a falar no setor de transportes, no setor terciário, residencial ou na indústria, e estes vários carriers, veículos de energia mudam. Obviamente nos transportes tem um foco muito grande dos combustíveis fósseis, mas, por exemplo, na parte residencial e na indústria, a eletricidade já tem uma componente muito superior. Portanto, uma das principais conclusões que também já deixo aqui é que a eletricidade é um main enabler. Portanto, para fazermos essa descarbonização, o que tem que haver é uma eletrificação dos consumos. Aí, portanto, não só eu digo, mas a Total também diz aqui, e, portanto, demonstra entre 1990 e 2019 o mix de produção de eletricidade em que os fósseis continuam a ter um grande peso, mas que aumenta outras componentes, em particular aqui a parte verde, que é das renováveis. E, portanto, aqui o foco na questão da eletricidade, e por isso dizia há pouco que estas empresas estão a entrar neste setor renováveis. Depois aqui são as características dos vários tipos de fontes de energia. Aqui eu acho que é interessante, eu fui de propósito a buscar informação de uma empresa de oil and gas, porque, e também isso ficou é possível ver esse género de vocabulário, por exemplo. Ainda assim, e apesar da visão da Total, as renováveis nunca são só renováveis, são renováveis, mas são intermitentes. Pronto, isto é assim uma pequena nota que, apesar de começar a haver uma aproximação entre o mundo das renováveis e o mundo do oil and gas, há coisas que nos distinguem. E, por exemplo, chamar renováveis intermitentes é claramente vocabulário de oil and gas. E só deixar claro que as renováveis são intermitentes, é da sua natureza, mas essa intermitência é perfeitamente gerível, como é o caso, por exemplo, de Portugal, dos casos mais avançados na gestão de renováveis. E, portanto, também ver aqui vários impactos e as características de cada uma delas. Pronto, isso é, no fundo, situação geral. O que é que a Total está a fazer em relação a esta situação? Era uma empresa de oil and gas, e está a entrar em novos segmentos, portanto, renewables and electricity, biomassa e hidrogênio. E é esta a sua nova estratégia. E, portanto, eles dizem que rapidamente vai chegar o pico do oil production, vai aumentar o peso do gás natural e vai haver um aumento ainda maior na produção de eletricidade através das renováveis. Demora um bocadinho a mudar os slides. E depois, em termos do investimento deles, vejam que a maior parte do investimento já é nestes novos, nestes segmentos que não o petróleo, ainda há aqui muito com gás. Pronto, mas, portanto, as renováveis e o gás já correspondem a uma maior fatia do investimento previsto. Depois, quais são as soluções que a Total Energy vai apresentar aos seus clientes para esta solução, para esta transição energética? Onde é que eles focam? Nas renováveis, na substituição e na decarbonização dos transportes. Relativamente às energias renováveis, o que é que nos dizem? Querem crescer, têm um portfólio, tinham um portfólio de cerca de 10 gigawatts em 2021 e querem crescer para 35 gigawatts em 2025 e que isso corresponde a uma potência instalada de 6 gigawatts por ano a partir de 2022 e cerca de 65% desses 35 gigawatts estarão cobertos por PPAs, não é? Portanto, 2025 é já amanhã e, portanto, muita desta potência, 65% desta potência
já está coberta por contratos de aquisição de energia, os vulgos PPAs. Não só, portanto, a Total não só está a entrar neste segmento, como tem a ambição de se tornar uma das 5 principais empresas de renováveis até 2030. E, portanto, dizia-vos que eles querem crescer de 10 para 35 gigawatts até 2025, mas querem chegar a 100 gigawatts em 2030, ou seja, a ocupar cerca de 3% do crescimento do mercado global. Só dizer que isto é uma presença mundial e aqui em particular a CPLP destaca a presença em Angola e a Moçambique e no Brasil. O que é que acontece? Ou seja, há pouco reforcei agora mesmo a presença de Angola e Moçambique e queria-vos mostrar como é que nós já sentimos nestes 2 países concretamente esta transição energética das empresas de oil and gas. Portanto, em Angola, a ENI está a desenvolver um projeto para um parque solar de 50 megawatts no Namibe, em parceria com a Sonangol, peço desculpa por aquela gralha. Além disso, a Total Eren também está a desenvolver um parque solar de 35 megawatts no Quilemba, também em parceria com a Sonangol e com a Greentech, um parceiro local. A Winch, como referi há pouco, é uma subsidiária da Total na área de eletrificação rural, também está a desenvolver soluções de eletrificação rural em Angola. E, só por coincidência, não sei se têm conhecimento, mas neste momento, portanto, durante estes dias, está a decorrer a Conferência Luanda Oil and Gas and Renewables Conference. Portanto, normalmente é sempre oil and gas, mas já vamos começar a ver oil, gas and renewables. E isso já se vê num país produtor de petróleo como é Angola, já estamos a sentir esta transição. E ver aqui não só o papel de petrolíferas estrangeiras, como a ENI e a Total Eren, em parceria com a petrolífera estatal, a Sonangol. Em Moçambique, temos a Total Eren, foi pré-selecionada para o ProLer. O ProLer é um programa de concursos de centrais renováveis e o primeiro deles, o primeiro concurso que foi lançado foi para uma central solar no Dondo de 40 megawatts. Houve 5 empresas que foram pré-selecionadas e a Total Eren foi uma delas, e além disso a Total Energia está agora a fazer um projeto de instalação de painéis solares nos seus postos de abastecimento de combustível. E, portanto, isto já é, atenção, eu não estou a dizer o que é que existe em termos de transição energética e de renováveis nos PALOP, estou a dizer da presença de empresas de oil and gas. Sei que a Galp também tem aqui alguns projetos de menor dimensão, ou pelo menos manifestou essa intenção, mas como não tinha dados concretos, não acrescentei aqui. E aqui confesso que fiz isto ontem e foram aqui alguns pontos que me parecem os mais importantes de quais são os desafios e as oportunidades desta entrada destes players no setor das renováveis. Em primeiro lugar, isto vai implicar, ou seja, eu vou dizer em primeiro lugar porque está aqui listado em primeiro lugar, mas queria só chamar a atenção que isto não está por importância. Foram coisas que eu me fui lembrando e que fui acrescentando aqui e no final até acrescentei outros, porque para mim este é o ponto que eu gostava de levar a debate e pensarmos todos em conjunto, porque isto é uma realidade bastante recente, quais é que vão ser outros desafios e oportunidades ou como ultrapassar e como abordar estes que estão aqui identificados. E, portanto, vou seguir esta ordem, mais uma vez reforçando que não quer dizer que os que estão listados primeiro sejam mais importantes que os últimos. Portanto, dizia que vai haver uma concorrência com IPPs tradicionais. Portanto, estas empresas são novas nesse segmento, mas já há empresas das quais nós temos conhecimento há muitos anos, que são IPPs, portanto, produtores independentes de energia, mesmo que seja através de combustíveis fósseis, agora que já fizeram o shift para renováveis, exemplo da EDP, da Enel, e, portanto, no fundo, as utilities e outros IPPs que já estão no mercado há muito tempo e que, de repente, estão a ver-se um bocadinho inundados por estes novos players.
Players esse que, por enquanto, porque como ainda estão numa fase inicial de entrada no mercado, ainda têm necessidade de parceiros locais. Portanto, isto acaba por ser uma boa notícia para as empresas locais, porque querem dar o braço, como foi o exemplo da Total Eren, que fez a parceria com a Greentech, além da Sonangol. E, portanto, eu acho que um dos desafios aqui é como garantir o conteúdo local nestes projetos. E também tive um bocadinho a perspectiva de lançar desafios específicos para os reguladores. Depois acho que vai aqui também haver uma oportunidade para M&A, portanto a aquisição de empresas e, por exemplo, não sei se eu tenho lido nas notícias que uma das propostas elencadas para a Sonangol fazer esta transição energética é que seria interessante eles adquirirem uma empresa de renováveis para terem esse conhecimento in-house e poderem então fazer o shift para este setor. Portanto, é uma possibilidade. Depois, uma situação que é interessante é o que é que acontece. Portanto, antes as empresas de oil and gas abasteciam combustível, não é? E neste momento o que eles vão abastecer é eletricidade e, portanto, haver esta substituição de combustível para eletricidade. Lembro-me no caso de Angola, em que um dos argumentos exatamente para o projeto que vos referi era logisticamente, é um desafio abastecer combustível para zonas remotas de Angola, mas a partir do momento que está instalada uma central, depois abastecer eletricidade é muito mais simples. Depois, e aqui não posso não realçar esta importância da necessidade de abolir subsídios aos combustíveis fósseis, quer dizer, eu já trabalho em renováveis há vários anos e quando antes estava a estudar e já na altura se falava disso, tem que haver um level playing field, tem que haver uma comparação justa e para isso não podem continuar a haver subsídios aos combustíveis fósseis. Portanto, isso é importante para que as renováveis possam ser ainda mais competitivas. E, portanto, isso ao nível da energia primária, mas também ao nível das tarifas de venda de eletricidade. Já sei, Dr. Olegário, tenho 5 minutos, mas este é o meu último slide. E, portanto... Interpretou perfeitamente a minha aparição. Só precisei de o ver, não precisa dizer mais nada, estou consciente. Okay. Portanto, além de abolir os subsídios aos combustíveis fósseis, também é importante que as tarifas de venda de eletricidade sejam atualizadas e reflitam os reais custos de produção, ou seja, incluindo os custos dos combustíveis fósseis, obviamente garantida a proteção social aos consumidores mais sensíveis. Uma questão que também é interessante e que surgiu recentemente também em Angola é a clarificação da tutela dos petróleos versus a energia. Por exemplo, no caso de Angola, existe o Ministério dos Petróleos e existe o Ministério de Energia e Água. E normalmente as renováveis eram sempre do MINE, portanto do Ministério de Energia e Água. Mas agora foi feita uma parceria na área dos biocombustíveis e de repente veio o Ministro dos Petróleos falar sobre renováveis, dos objetivos. E então gerou-se esta questão, mas esperem lá, quem é que tem a tutela das renováveis? É um ou outro? Então se calhar vocês deviam unir-se para que isto fique claro. Pronto, é uma questão também que deve ser tida em conta. Depois, o que é que acontece? Estas empresas têm uma capacidade financeira, obviamente são muito robustas e, portanto, em princípio terão acesso a melhores condições para financiamento e isso pode ser uma oportunidade porque pode permitir menores custos de financiamento e de pagamento de dívida das empresas e que isto eventualmente pode-se refletir numa redução da tarifa feed-in que será negociada depois com o off-taker. Existe também não podemos negar, isto também vai haver uma pressão política dos projetos estruturantes, quer dizer, estas empresas têm projetos estruturantes nos países, agora para não estar sempre a falar de Angola, vou falar de Moçambique, do projeto do gás natural. Claro que um projeto de renováveis de 40 megawatts é uma coisa mínima, mas temos um gigante que tem um dos projetos estruturantes de oil and gas e se tem interesse em desenvolver um projeto de 40 megawatts, por muito pequeno que seja no seu portfólio, tem uma pressão, poderá exercer uma pressão junto do governo muito mais forte do que uma IPP ou uma empresa local. Voltando aqui ao exemplo de Angola, o que está a acontecer é que o facto de termos estes dois projetos, um da Eni e outro da Total, estão a abrir caminho para PPAs. E, portanto, isso tem sido uma experiência ótima e esperemos que chegue a bom porto. Só queria dar o ponto que tem que ser uma solução replicável, porque se chega a uma solução
que é só pelo facto de ser uma empresa com a dimensão da Total, ou a dimensão da Sonangol, ou a dimensão da ENI, mas depois um IPP não consegue replicar, então não estão a ajudar o mercado, estão só a ajudar aquelas empresas em específico. Depois, queria pôr este ponto, mas felizmente é uma tendência que nós já estamos a ver que está a ser ultrapassada. Eu lembro-me da primeira vez que fui a Luanda, em 2016, quando pedi para reunir nestas empresas, eu reunia sempre áreas de marketing, de corporate social responsibility, as renováveis. Isso é tipo, é um detalhe aqui só para nós mostrarmos, é um bocadinho greenwashing. Mas neste momento não, quer dizer, neste momento eu vou a Luanda e existe uma unidade de negócios, como eu referia, na Sonangol. Existe a Total ERM, portanto já estamos a ver esta mudança. Depois uma solução interessante, portanto, estas empresas têm infraestrutura no terreno, que são os postos de abastecimento e que pode ser reaproveitada para um negócio off-grid, que também é muito importante a questão da eletrificação rural. E, por exemplo, como referi, em Moçambique há a instalação de painéis solares, mas estes postos de abastecimento, que têm sempre um posto de venda associado, também pode ser usado para vender sistemas solares caseiros. Pronto, há pouco dizia a pressão política dos projetos estruturantes e há que evitar que isso descambe de uma situação de monopólio ou de abuso de poder. E pronto, e deixo-vos aqui então o desafio de, em conjunto, identificarmos outros desafios e oportunidades, mas resumia a dizer que também tem que ter em consideração, e aí sim é o papel dos reguladores, garantir que existe um enquadramento regulatório que seja favorável para estes projetos de renováveis e que as infraestruturas no terreno também permitam o desenvolvimento destes projetos com estes novos players, que são as empresas do oil and gas, para absorver este interesse. Portanto, se nós já víamos um grande interesse e muita apresentação de projetos de renováveis dos IPPs convencionais, agora com a entrada do oil and gas ainda mais, e portanto há aqui uma grande pressão para que estes projetos arranquem. Só queria chamar a atenção que é difícil começar, mas também é difícil depois implementar, e eu vou dar um exemplo agora de Moçambique. Portanto, há pouco falei do programa de concursos de renováveis, o PROLEP, que está a ser implementado pela AREN. Levou mais de 3 anos a ser preparado, portanto, toda a documentação, do concurso demorou bastante tempo a ser preparado. O concurso foi lançado em setembro de 2020, em abril de 2021 foram anunciados os pré-qualificados, as propostas eram para ser apresentadas até agosto deste ano e já foi, a segunda informação que tenho, foi adiado para dezembro de 2021, ou seja, e é importante nós mantermos os timings também para darmos confiança aos investidores. Isto para dizer que é difícil começar, mas depois também é difícil implementar, mas estamos aqui para apoiar os reguladores nesse trabalho. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, engenheira Isabel, pela sua intervenção numa perspectiva algo diferente da primeira. Renewable Energy, que marca o presente e o futuro, dizia eu, as preocupações do presente e o futuro, sem menosprezar naturalmente as preocupações deixadas pelo engenheiro Comprido, de que ainda vamos conviver durante muito tempo com as energias fósseis, enquanto, enfim, buscamos as melhores vias para fazermos a transição energética. Portanto, nós temos algumas questões, portanto, que estão colocadas ao nível da sondagem, no que toca ao futuro dos hidrocarbonetos. Nós pediríamos aos participantes para deixarem o seu posicionamento, de modo a que, de seguida, nós iríamos pedir aos panelistas, aos apresentadores, para responder a algumas questões que estão colocadas, já vão sendo colocadas ao nível aqui do painel, e que comentassem também as respostas do inquérito.
Portanto, a nova sondagem, suponho que estão todos a ler, mas permitir-me rapidamente ler. No futuro, os hidrocarbonetos, 4 opções, continuarão a ter uma procura cada vez mais elevada. Segunda, terão gradualmente maior incorporação de alternativas verdes. Terceira opção, serão substituídos por alternativas verdes. A última, deixarão de ser utilizados. Portanto, queiram, por favor, manifestar as vossas opiniões, de modo a que possamos continuar. No entanto, há algumas questões que já foram colocadas, deixem-me procurá-las. Estou aqui em busca das questões que foram colocadas. Olha o chat. Bem, suponho que nós poderíamos passar às questões que foram colocadas. Portanto, nós entraríamos no período de debate. Está, de facto, aberto o período de debate. Há aqui uma questão que eu passo a ler para o engenheiro Comprido, que é a seguinte: tendo em consideração a atual conjuntura, estou com alguma dificuldade de ler as letras muito pequeninas, mas tendo em consideração a atual conjuntura dos mercados de energia a nível mundial, com um aumento de preços sem precedentes, considera que esta adaptação dos hidrocarbonetos arrisca de desacelerar? Estou a ler como está escrito. É a primeira questão. Quer que responda já? Por favor, enquanto isso eu vou tentando ver aqui o que nos diz a máquina. Muito obrigado, engenheiro. Bem, vamos ver se eu também estou a ler, ver se entendo bem portanto, em consideração a atual conjuntura dos mercados de energia, com aumento de preços sem precedentes, considera que esta adaptação dos hidrocarbonetos arrisca de desacelerar. Ok. Eu tenho, por acaso, uma opinião um bocadinho... Ninguém gosta de preços altos da energia. E, obviamente, eu como consumidor também não gosto e ninguém gosta. No entanto, nem tudo é mau nos preços altos da energia. Enfim, começa sempre por ser bom, por exemplo, para os produtores dessa mesma energia. Estou-me a lembrar no caso dos países lusófonos, no caso muito particular de Angola ou Brasil, que boa parte da sua economia está dependente da produção e venda de petróleo e de gás. E aí, por exemplo, é um estímulo para a economia e um estímulo para o avanço. Mas mesmo para o desenvolvimento das alternativas e das componentes renováveis também é vantajoso. Porquê? Porque passam a ser mais competitivas. Isto é, quanto mais baixo está o preço do petróleo e do carvão e do gás, ao contrário, há menos estímulo para as alternativas conseguirem competir. Portanto, a parte boa, chamemos-lhe assim, ou menos má, dos preços altos das energias de origem fóssil é permitirem que as energias renováveis se tornem mais competitivas. Para além disso, o verdadeiro cash cow, deixa-me dizer, gerador de fundos financeiros necessários à inovação, ao investimento nas próprias energias fósseis. O exemplo que a Isabel deu é muito claro, deu o exemplo da Total, mas muitas dos principais players nas energias alternativas acabam por ser empresas que trabalhavam e que trabalham ainda na área do gás. Eu dou o exemplo da Noruega. Toda a gente aponta como exemplo paradigmático de desenvolvimento das energias alternativas e da descarbonização, mas onde é que foi buscar o dinheiro? Foi buscar o dinheiro à sua produção de petróleo e de gás no Mar do Norte. Portanto, este ciclo, em vez de ser apontado como um ciclo vicioso, deve ser apontado como um ciclo virtuoso. E, portanto, os preços elevados, em minha opinião, obviamente, se ultrapassam determinados limites, têm um impacto negativo na economia, mas se estão demasiado baixos também têm um impacto negativo na economia. Portanto, se conseguimos ter preços equilibrados suficientemente altos para gerar os fluxos financeiros necessários ao investimento e à inovação,
Eu acho que eles até são benéficos, quer para o desenvolvimento das alternativas renováveis, quer para essa transição, que eu quero essa pergunta, para que a indústria dos hidrocarbonetos vá adaptando, transitando para combustíveis de baixo teor de carbono, estimulando a produção de biocombustíveis, de combustíveis sintéticos e outras fontes de energia que podem efetivamente ajudar à transição energética. Não sei se respondi à pergunta, mas é o que para já me apraz dizer sobre este tema. Muito obrigado, engenheiro. Eu passaria a uma segunda questão, que é dirigida a ambos. Diz, o PNUD lançou ontem uma campanha contra a subsidiação e apoio ao setor dos combustíveis fósseis por parte dos governos. Consideram que estes apoios são muito relevantes e impactam na supremacia histórica dos combustíveis fósseis? Se não tiverem acesso à leitura, eu repito a questão. Eu vou repetir. É necessário ou não? Conseguimos ler? Eu consigo ler isso, porque a Isabel... Okay. Sim. Ok. Sim. Eu dou a palavra à Isabel. Ok, obrigada. Eu creio que ambos já tocámos neste tema. O engenheiro António, a conferida acabou agora mesmo de dizer que realmente, pronto, cá não sobre o mesmo tema, mas para haver uma concorrência, pronto, têm que estar ambos na mesma situação e, portanto, sim, isto é crítico. E como eu disse na minha apresentação, é crítico e já foi identificado há muitos anos. O que me espanta é ter passados 15 anos, este tema ainda se coloca. E só agora é que entidades como o PNUD avançam para uma posição destas. Já o deveriam ter feito há mais tempo. Sim, é crítico. Vou-vos dar um exemplo de Angola. O que é que acontece? Os preços da eletricidade... Em Angola, o Estado subsidia o custo dos combustíveis. Portanto, a Prodel, que é a empresa pública que produz eletricidade, falo, por exemplo, em geradores que utilizam diesel e não paga o diesel. Portanto, o principal custo da operação de um gerador, que é a aquisição do diesel, não é um custo, porque é o governo que subsidia. E, portanto, depois... o custo da geração dessa eletricidade de fonte a diesel é muito baixo. E o Estado também subsidia o investimento inicial. Portanto, para a Prodel, o custo daquela geração a diesel é só o custo da operação e manutenção, porque nem o custo do combustível, nem o custo do investimento é deles. Agora, compare com uma renovável que todo o custo está lá embebido. Nesse caso, a renovável nunca vai ser competitiva com o diesel. Porquê? Porque o diesel a maior parte dos custos são subsidiados. Enquanto esta situação existir, as renováveis não podem ser só, ou seja, não pode ser só, claro que todo isto, este argumento das emissões, e também há um argumento social e ambiental, não é? É forte, mas tem que ser a economia a falar mais alto. E neste momento a tecnologia já permite que as soluções de renováveis sejam mais competitivas, mas estas subsidiações, portanto as questões políticas é que não deixam que isto aconteça. E portanto esta intervenção tem que deixar de existir para a economia funcionar, e a economia vai funcionar no sentido que as renováveis sejam cada vez mais competitivas. Engenheiro, quer dizer a sua palavra? Com certeza. Bem, a visão que eu tenho deste tema é talvez ligeiramente diferente da doutora Isabel Abreu, no sentido de que se generaliza aquilo que são situações particulares que variam de país para país. E, por exemplo, se eu olhar para Portugal, não estou a ver exatamente onde é que estão os subsídios às energias fósseis em detrimento das energias chamadas renováveis. Mas, acima de tudo, o que eu quero dizer é que eu não gosto nada deste discurso, peço desculpa eu afirmar, de uma coisa ou outra. Eu acho que nós vamos ter que conviver com as duas coisas durante muitos anos e temos é que habituar a tirar o melhor de cada uma delas. Esta história de querermos impor uma solução à custa de banir outra solução, julgo que não nos conduz a bons resultados. Nós vamos ter que viver
com energias fósseis cada vez mais descarbonizadas, vamos ter que incrementar, obviamente, o share, a percentagem de produção de energias alternativas, mas temos que entender que elas não são intermutáveis indefinidamente em todos os modos de aplicação. Por exemplo, há situações, e temos o caso dos transportes ou da petroquímica. O que é que eu vou fazer na petroquímica? Eu vou substituir as matérias-primas que vêm do petróleo por eletricidade renovável, quer dizer, não funciona. Portanto, é preciso terem atenção a cada uma das situações particulares, cada um dos países. Há países que, de facto, subsidiam fortemente as suas energias fósseis. Isso normalmente acontece nos países produtores de petróleo, não acontece tanto nos outros países, como também há países que subsidiam fortemente as energias alternativas, portanto, e as renováveis. O que quer dizer é que não sou contra os subsídios, desde que eles sejam dados por períodos limitados e nas situações de emergência das tecnologias. Quando as tecnologias amadurecem, devem lutar em pé de igualdade, aí estou perfeitamente de acordo com a Isabel, devem estar em pé de igualdade e deve ser a economia que deve ditar os vencedores e os eventualmente vencidos. Embora eu considere que neste caso da energia nós não temos propriamente vencedores e vencidos, mas temos de facto vamos precisar de continuar a ter um cabaz energético que vai ter espaço para todos. Vimos naqueles gráficos que eu apresentei, o crescimento económico mundial, o crescimento da população vai exigir cada vez mais energia. E, obviamente, ao nós conseguirmos mudar radicalmente o nosso modo de vida, é uma possibilidade, obviamente, ou então vamos ter que deitar mão das várias fontes de energia. Se responder diretamente à pergunta, se foi por causa dos subsídios que os hidrocarbonetos tiveram esta prevalência e esta supremacia histórica, eu diria que não. Eu diria que podem tentar, em alguns casos, prolongar de uma maneira artificial essa prevalência, mas não foi por isso que eles se impuseram. Impuseram-se porque há características que é preciso não esquecer. E há bocadinho aqui achei muito interessante o quadro que a Isabel apresentou sobre as características das várias fontes de energia. É que as fontes de energia, e estou agora a falar nos produtos que ela classificou como intermédios, que depois vão dar origem na sua utilização à produção de energia final que eu preciso, seja ele luz, calor, frio ou mobilidade, ou seja o que for. É que os combustíveis líquidos que tradicionalmente foram produzidos a partir de fontes fósseis, mas que podem ser produzidos, como eu demonstrei, a partir de muitas outras fontes renováveis, nomeadamente hoje usa-se óleos de cozinhar usados para a produção de biocombustíveis, portanto não tem nada a ver com a origem fóssil, têm características que são ímpares e que não há outras fontes de energia. Enfim, uma delas é a facilidade do manuseamento. Os combustíveis líquidos manuseiam-se à temperatura e à pressão ambiente sem problema nenhum. Ao contrário, por exemplo, do gás natural, também é um combustível fóssil, ou, por exemplo, do próprio GPL, também é um combustível fóssil, ou do hidrogênio, que existem instalações especiais altamente pressurizadas e, em algum caso, altamente refrigeradas para poderem ser transportadas e manuseadas. Esta é uma vantagem enorme. Em termos de intensidade energética, isso transparecia do quadro da Isabel, são imbatíveis. Quer dizer, 1 litro ou 1 quilo de um combustível líquido tem uma intensidade energética que é completamente que é impossível de igualar para já com as tecnologias conhecidas por outras formas de energia. Portanto, o que eu digo é vamos apostar nas virtudes de cada uma das formas de energia, vamos combater naquilo em que elas são más, e no caso das energias dos hidrocarbonetos temos efetivamente o problema das emissões que tem que ser tratado, mas já vimos que há maneiras de combater e reduzir as emissões, e depois vamos aproveitar outra coisa muito importante, que é o tremendo know-how e o tremendo os recursos humanos, os recursos tecnológicos, os recursos financeiros que as empresas que lidam com isto estão a fazer e que de alguma maneira elas também estão a apostar nisso. Portanto, não me parece que, acho que a questão dos subsídios tem que ser tratada, estou de acordo com a Isabel, tem que ser gradualmente sendo, sem criar disrupções de repente graves no tecido socioeconómico, tem que ser combatidos. Eu sou mais a favor dos subsídios aos consumidores do que propriamente aos produtores. Devem ser os consumidores, isto é, as famílias mais carenciadas, com mais problemas, que devem ser apoiados pelo Estado e não propriamente quem vende os bens. Isso é uma visão, enfim, tem alguma coisa de opção até política ou ideológica, chamemos-de assim, mas estou de acordo que gradualmente os subsídios diretos aos combustíveis fósseis devem ser eliminados, embora não me parece que esse tenha sido o fator principal para eles manterem a supremacia ou terem a supremacia ao longo de vários anos. E continuo a dizer, há lugar para todos e todos vão ter que desempenhar um papel, obviamente diferente do que foi no passado, mas todos vão continuar a ser necessários
sustentar as necessidades energéticas do mundo. Muito obrigado. Eu, se me permite, gostava só de acrescentar aqui um ponto. Nós já estamos há 20 anos a falar em retirar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis, não é de agora. E, portanto, mesmo que fosse gradualmente, em 20 anos já podíamos chegar, usando a sua analogia de carro, que eu normalmente não gosto porque nem sequer tenho carro, se estivéssemos a travar, já estamos há 20 anos a travar, já podíamos parar, já estávamos a tempo de parar, não era agora, não foi agora que essa travagem começou, ou que se começou a falar da necessidade de começar a travar. E eu, na minha apresentação, foquei mais na área da eletricidade. E sim, na área da eletricidade, os subsídios aos combustíveis fósseis têm impedido, de forma artificial, a entrada de renováveis. Em Angola não existe produção em escala que seja significativa de renováveis. Para a eletricidade não existe, com a exceção da hidroelétrica. Mas não existe. Se não houvesse estes subsídios à aquisição de combustíveis fósseis, com certeza que já haveria. Com certeza não posso dar certezas, mas obviamente que a motivação seria outra. Portanto, sim, estes subsídios. Estou a falar mais específico no setor da eletricidade, obviamente que é muito difícil, ainda não há substitutos para os combustíveis fósseis noutros usos de energia, mas estão a impedir a entrada e, portanto, e lá está, já vamos com 20 anos disto, já estava na altura de haver uma mudança. Ok. Bom, eu não quero entrar num bate-papo com a Isabel, mas eu acho que o exemplo dela é excelente para ilustrar aquilo que eu disse. É Angola. Angola é um caso, outros países do mundo são outros casos. Portanto, efetivamente estamos aqui a circunscrever-nos ao universo dos países lusófonos, mesmo aí as diferenças são muito significativas de país para país, portanto temos que perceber as circunstâncias de cada um, mas estou de acordo com ela, neste caso concreto que ela citou da geração de eletricidade. Obviamente, se eu tiver uma produção de eletricidade que é subsidiada, ela será um impedimento para o aparecimento de alternativas, isso é verdade em qualquer setor da economia e não apenas neste, e aí estamos perfeitamente de acordo os dois. Portanto, na esteira das vossas as últimas intervenções nesses aspectos em concreto, São Tomé e Príncipe é um caso paradigmático, com a subsidiação de energia produzida pelo fuel, portanto, que ocupa uma larga percentagem, larguíssima percentagem da energia que nós produzimos. Portanto, neste aspecto, suponho que estamos perfeitamente alinhados. Se me permite, eu passaria a uma outra questão. Tenho aqui alinhavada, desculpem. Na semana passada, passo a ler, na primeira sessão deste ciclo de debates, os oradores frisaram a necessidade da COP26 da COP26 resultar um aumento significativo das ambições e ações para combatermos as alterações climáticas. O engenheiro António falou no papel dos combustíveis para uma sociedade net zero até 2050. Consideram que o sector dos hidrocarbonetos deverá também acelerar a sua descarbonização, para além dos esforços já elencados por ambos os oradores? Quem inicia? Bem, não sei se a pergunta é dirigida só a mim, acho que não, que é aos dois, mas vamos lá ver. De facto, o esforço, e vimos naqueles cenários que eu apresentei da Agência Internacional de Energia, que se queremos atingir de facto a neutralidade carbónica, temos que acelerar rapidamente a alteração do nosso modo de vida. Mas eu já agora permita-me aqui fazer uma coisa, é que nós reduzimos muitas vezes isto ao aspecto apenas das fontes de energia, mas isto é muito mais complexo, isto é um fenómeno social complexo. Há aspectos comportamentais, há aspectos civilizacionais, há aspectos regulatórios que vão influenciar muito toda esta evolução. Portanto, isto não se resume apenas a uma questão de tecnologia, de substituir uma tecnologia por outra tecnologia. É preciso olhar para isto como um problema complexo. Agora, o setor dos hidrocarbonetos, e a Isabel deu alguns exemplos, a maioria das grandes empresas de oil and gas
estão efetivamente a fazer um esforço significativo na descarbonização das suas próprias operações, com a melhoria da eficiência energética, com a utilização. Por exemplo, ainda hoje eu vi um relatório que foi produzido extremamente interessante, que foi feito por um conjunto de instituições europeias que chegaram à conclusão que a rede de pipelines que existe na Europa pode eventualmente ser utilizada quer para transportar CO2, quer para utilizar também eventualmente hidrogênio. E, portanto, o que se quer dizer é que há uma evolução que vai naturalmente acontecer e na qual o setor também está a apostar. Portanto, o acelerar, sim, o acelerar, eu estou perfeitamente de acordo com acelerar, mesmo que não seja de carro, pode ser de bicicleta ou de patins, Isabel, mas os princípios das leis do movimento aplicam-se a todas as situações. Portanto, eu se travar de repente na bicicleta, eu tive experiências dessas na minha adolescência, também dava grandes trambolhões. Portanto, efetivamente, independentemente do modo de começar, temos de ter cuidado com a maneira como conduzimos todo este processo e ter atenção que ele depende de muita gente. Depende dos governos, depende das políticas, depende da regulação, depende da evolução tecnológica, depende da capacidade de investimento e depende muito da aceitação da sociedade em si, dos consumidores finais em si. Porque se eu tiver uns consumidores convictos que é melhor usar a solução A do que a solução B, eu não consigo impor a solução B em detrimento da A. Portanto, tenho também que criar aqui também todo um processo de informação, de educação que é necessário. Agora, eu não tenho a mínima dúvida em responder afirmativamente, dizer que sim, é preciso acelerar a transformação sob pena, efetivamente, enfim, já há muita gente cética relativamente ao 1,5 grau e cada ano que passa vemos que não estamos a caminhar. Tivemos, enfim, pelos maus motivos, uma redução drástica das emissões em 2020, por os maus motivos, foi uma paragem da economia devido à pandemia, mas não é assim que a gente lá quer chegar. A gente pode agora, de repente, confinarmos todos, ficarmos todos em casa durante 20 anos e reduzir as emissões, só que daqui a 20 anos regredimos nos aspectos civilizacionais. Portanto, continuar a ter uma vida normal, a economia a funcionar em condições e, ao mesmo tempo, obter esse desidrato, obriga, de facto, a um esforço muito grande de todos e estou de acordo. E é preciso acelerar esse esforço, criando as condições regulatórias e as políticas necessárias que, principalmente, esse é que é um dos grandes problemas, têm que dar alguma previsibilidade e têm que dar alguma ideia do que é que se vai fazer. Não podemos andar, de facto, a dizer uma coisa hoje e a dizer outra coisa amanhã, porque isso confunde os agentes económicos e não facilita a transição. Portanto, a transição tem que ter alguma previsibilidade dentro da imprevisibilidade que é a própria transição, porque nós também estamos, isso é outro erro que se comete, a querer definir hoje como é que vai ser o mundo em 2050, deixem-me dizer que a probabilidade de acertarmos é muito pequena. Basta-me ver os cenários que foram traçados há 5, não é preciso ir mais atrás, há 5 ou 10 anos atrás, sobre o que é que seria o mundo em 2020 ou 2021 e vejo que a percentagem de acerto é pequeníssima e, portanto, nós devemos ter humildade suficiente para ir aprendendo à medida que vamos fazendo o caminho e fazendo as adaptações necessárias, acelerando, mas acelerando com os pés no chão e indo fazendo as adaptações necessárias para conseguir cumprir os objetivos que todos queremos, que é descarbonizar a economia e, obviamente, preservar a qualidade de vida do planeta. Eu não queria acrescentar muito mais, acho que está dada a resposta. O que só queria reforçar é que o que não sei se por acaso não tenho certeza se isso ficou, se o engenheiro Comprido focou isso na sua apresentação, mas o que tem vindo a demonstrar e uma das como é que se diz? Quem está mais vocal sobre isto, que é a rapariga conhecida, a Greta, não sei dizer o nome dela, é a Greta Grunberg, não sei dizer Greta. É que as ações elencadas, e no fundo dizia nos seus cenários, não são suficientes. Portanto, tem que acelerar, ou seja, já está demonstrado cientificamente que as ações que já foram elencadas não vão ser suficientes. Portanto, não só temos que fazer aquilo que prometemos, que muitas vezes é difícil, mas temos que fazer mais ainda. Portanto, aí não é agora, há bocado falávamos no travar, aqui vai ter que ser daquele acelerar que a pessoa vem para trás, tem que ser uma velocidade muito maior do que a que está prevista. Não é aquela atual, não é aquela que está prevista, vai ter que ser mais ainda.
Muito obrigado. Quer dizer alguma coisa? Sim, se me permitir, sim, estou de acordo com a Isabel, temos que acelerar. Aliás, aqueles cenários que eu mostrei da Agência Internacional de Energia mostram que é daquilo que está anunciado e que nem sempre está realizado, que está apenas anunciado, e aquilo que é preciso fazer, o que eu julgo é que o caminho é muito estreito, e é muito perigoso e tem que ser devidamente conduzido, só pena de nos despistarmos, é isto apenas que eu quero dizer, não estou a questionar. E já agora que falou na Greta, olha, eu peço muita desculpa, mas de facto não sou propriamente um fã, porque acho que acredito muito quando é a ONU ou quando é a Agência Internacional de Energia a dizer-me certas coisas com base em dados científicos, agora discursos demagógicos e populistas não alinho nisso. Muito obrigado a ambos. Olha, ainda temos duas questões. Eu vou, se me permite, eu vou colocar ambas, tendo em conta a limitação do tempo. E depois responderão em função das vossas preferências, porque a seguir a isso nós ainda vamos ver os resultados das sondagens para tentar finalizar este webinar. A primeira questão diz aqui, pergunta ao engenheiro António, na sua perspectiva, que vias as economias emergentes podem encontrar para a introdução desta perspectiva do Just and Equitable Transition no discurso da agenda internacional. A segunda questão. Boa tarde, senhores apresentadores, engenheiro António e engenheira Cancela. Gostaria de saber qual é a evolução da produção dos biocombustíveis nos outros países. Aqui em Moçambique, portanto, alguém que nos fala de Moçambique, parece que não tivemos sucessos nesta área, num passado recente, 2009 a 2014. Alguns projetos deste ramo desapareceram. Portanto, suponho que há mais até. Bem, há mais uma. Será que coloco já? Eu lanço já a terceira, pronto. E depois vemos o que é possível responder. Pode ser até que haja repetições. Engenheiro António, na sua perspectiva, que vias as economias emergentes podem... não, é a repetição, já vim atrás. Pronto, são as duas questões que nos restam. Queiram, por favor, pronunciar-se. Eu aqui há uns tempos escrevi um artigo sobre esta questão da transição energética e enumerei uma série de princípios que eu julgo que ela tem que obedecer. E uma delas é solidariedade. Obviamente, num mundo tão desigual e onde os países desenvolvidos contribuíram de maneira significativa para os problemas que hoje enfrentamos com as suas emissões, têm que agora assumir o seu papel e ser solidários com os países emergentes no sentido de os ajudarem a enfrentar os desafios. Portanto, eu diria que a questão da solidariedade internacional, que é muito apregoada, mas se calhar menos praticada, é absolutamente necessária para que os países emergentes possam efetivamente fazer uma transição justa e equitativa e não sejam deixados para trás relativamente aos países mais desenvolvidos. Portanto, há aqui, de facto, uma questão que é uma questão de, enfim, que eu diria quase ética, de responsabilidade social entre os países mais ricos e os mais... Há vários mecanismos de apoio dos países mais ricos aos países emergentes, no entanto, provavelmente eu não tenho capacidade para fazer essa avaliação, não será suficiente, é preciso mobilizar mais fundos para ajudar os países emergentes a fazerem esta transição. Às vezes os países menos desenvolvidos têm, no entanto, uma grande vantagem, para não ser só desvantagens, que é podem queimar etapas. Podem queimar etapas. Eu estou a dizer, por exemplo, no caso da eletricidade, enquanto que os países desenvolvidos assentaram o seu desenvolvimento na produção centralizada e na criação de redes de transporte relativamente complicadas e bastante caras, provavelmente os países que não têm essa e quem diz redes de transporte de eletricidade pode falar em redes de transporte de gás ou pode falar em pipelines, pode efetivamente ter para apostar na produção descentralizada. Há bocadinho a Isabel deu um exemplo da produção de energia fotovoltaica nos antigos postos de abastecimento e servia para fornecer eletricidade local. Portanto, a produção descentralizada é, por exemplo, uma maneira que pode ser adotada pelos países, como aconteceu nas telecomunicações. Reparem, os países
desenvolvidos passaram por grandes infraestruturas de telecomunicações baseadas em cabos, etc., de grande dimensão e complexas para poder ter uma rede de telecomunicações. Hoje, com as telecomunicações móveis, foi possível curto-circuitar alguns desses espaços e pôr os países menos desenvolvidos a níveis de utilização dessas tecnologias equivalentes aos países mais desenvolvidos. Eu julgo que na área da energia isso também pode ser. Não sou um especialista, mas aquilo que eu leio e que sei, parece-me que, por exemplo, que esta questão da capacidade de produção descentralizada de eletricidade e pode efetivamente ajudar a cobrir esses gaps. De resto, em termos de esforço financeiro que é preciso fazer, eu só vejo isso de facto à custa de uma grande solidariedade internacional em que as economias mais ricas contribuam de uma maneira decisiva para que os países menos em desenvolvimento possam atacar também este problema, até porque provavelmente eles serão alguns dos mais prejudicados com a não resolução do problema da redução das emissões e do combate às alterações climáticas. Não sei se era este o teor da pergunta, mas é aquilo que eu fui capaz de responder para já. Ok. Engenheira Isabel, quer dizer alguma coisa sobre... Há duas questões no ar, portanto. Sim, eu vi. Assim, acho que algumas delas o engenheiro António Comprido terá mais capacidade para responder, porque eu não sou especialista no setor dos hidrocarbonetos. Queria só reforçar aqui a ideia que foi apresentada do leapfrog, não é? Que é o nome que se dá a esta questão de saltar etapas, e que efetivamente, e mais na área da eletrificação rural, isso está a acontecer, e como exemplo a importância, por exemplo, dos pagamentos móveis e de soluções como o M-Pesa, que permite que numa aldeia rural eu tenha um sistema solar caseiro que pago através do meu telemóvel e que por sua vez tem um sistema de transmissão de dados e que se eu não pagar ele desliga automaticamente sem haver necessidade de alguém lá ir. Quer dizer, isto há uns anos atrás era impensável fazer isto na Europa e neste momento a África já está muito mais à frente e portanto sem dúvida que existe esse potencial e que temos que aproveitar e temos muitos exemplos disso. No meu caso, que é da eletrificação rural com apoio a energias renováveis. Muito obrigado. Sobre a questão de biocombustíveis, querem dizer alguma coisa? Sobre a questão dos biocombustíveis, eu não conheço o caso de Moçambique, portanto não posso pronunciar-me sobre porque é que falhou ou não falharam, ou porque é que não chegaram a ponto de ter os biocombustíveis, mais uma vez, e naquela visão holística, não são a solução, são parte da solução, portanto são uma contribuição possível para a descarbonização, mas não vou resolver o problema todo com biocombustíveis, às vezes arranjam-se essas utopias, portanto, se pensarmos de biocombustíveis fabricados a partir de culturas que não estejam a competir com a cadeia de alimentação humana e animal e que não estejam efetivamente a fazer com que sejam explorados solos que têm aptidões para outras funções mais nobres que a produção de combustíveis, portanto, ou plantas que não tenham, ou terrenos que devido a estarem já muito exauridos não possam ser utilizados, ou principalmente a partir de resíduos incluindo biomassa, resíduos florestais ou resíduos, sei lá, a relva que a gente corta nos nossos jardins e que depois muitas vezes não é aproveitada. Tudo isso pode ser carcaças de animais, etc. Portanto, tudo isso pode ser hoje em dia utilizado para a produção de biocombustíveis e tem sido, deixe-me dizer, e eu conheço o caso europeu, peço desculpa de não conhecer muito bem os casos que se passam nos outros países, mas sei que, por exemplo, que o Brasil há uma incorporação bastante significativa de biocombustível, principalmente da gasolina, com o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, e que de facto é um caso de sucesso. Se pensarmos numa contribuição e não na solução, porque não é a solução, mas é parte da solução. Portanto, tudo o que nós vamos ter efetivamente é passar eu diria, de uma ditadura do monoproduto, portanto, que eram produtos originários do crudo, do petróleo, para uma multitude de matérias-primas que são aproveitadas, até contribuindo, e não falámos disso aqui, mas que é muito importante, para o incremento da economia circular. Portanto, para conseguirmos efetivamente o reaproveitamento de certas matérias que não são aproveitadas, que podem servir para produzir energia e, por exemplo, para dão origem a moléculas que são hidrocarbonetos, que têm a mesma composição do que foi dos produtos fósseis e, portanto, podem ser usados. Agora, porque é que não resultou em Moçambique? Não sei. Por exemplo, na Europa tem um peso significativo, no Brasil
tem o caso do etanol também, que é bastante significativo. Nos Estados Unidos também a utilização de biocombustíveis é bastante significativa, portanto, cada caso será um caso, eu não sei exatamente. Ok. No caso de Moçambique não houve sucesso. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado, engenheira Isabela, também. Nós temos agora, depois das questões respondidas, temos aqui... ok. Temos os resultados do inquérito. Deixa-me só melhorar aqui a situação. Em relação à primeira questão, os hidrocarbonetos continuarão a ser uma fonte de energia essencial em que sector? Temos para o sector da mobilidade 52%, respostas positivas. Temos para a indústria petroquímica 44%, aquecimento doméstico 0%, centrais termoelétricas 4%. Hidrocarbonetos, portanto, são estes os resultados. Quererão comentar os resultados, por favor? Bem, eu diria que não me surpreendem. Enfim, já estamos a saltar para a pergunta seguinte. Portanto, na pergunta anterior, eu acho que talvez, assim, a mobilidade é muito importante, mas diria que a petroquímica talvez tenha uma importância até um bocadinho maior do que a mobilidade. Portanto, os hidrocarbonetos dificilmente serão substituídos na petroquímica. Se fosse eu a votar, eu poria a petroquímica em primeiro e a mobilidade em segundo. Nas centrais já há muito tempo que os hidrocarbonetos, enfim, se falarmos no gás natural, atenção, o gás natural aí continua a ter uma importância muito significativa na produção de eletricidade, nomeadamente para fazer backup e complemento às energias renováveis, que são, por definição, normalmente intermitentes e precisam de um backup significativo. Mas sim, em linhas gerais não me surpreende muito as respostas que obtive, que se obtiveram. Okay. Se me permite, o meu comentário fico surpreendida, em primeiro lugar, que ainda haja alguém que diga aquecimento doméstico. Quando então as renováveis já têm um papel há imensos anos no aquecimento solar, mas também centrais termoelétricas, sendo que a pergunta era de ser uma fonte de energia essencial. E, portanto, os hidrocarbonetos não são essenciais para o setor das centrais termoelétricas, e esse backup que referiu pode ser feito ou seja, a gestão da rede pode ser feita com a hídrica, quando ela existe, ou então recorrendo a baterias. Portanto, não é essencial os hidrocarbonetos. Entre a mobilidade e a indústria petroquímica, confesso que não saberia dizer uns e outros, mas pelo menos o que eu gostaria que ficasse claro é daqui a quando este poll voltasse a ser feito, que ninguém respondesse aquecimento doméstico e as centrais termoelétricas. Em todo caso, aquecimento doméstico tem 0. É que tinha dito 4%. Então... Não, 4% é a última. Ok, então retiro o que disse. Peço desculpa, percebi mal. Sim. Depois, quanto ao segundo quick poll, portanto, quanto à segunda sondagem, no futuro os hidrocarbonetos continuam a ter uma procura cada vez mais elevada, 4%. Terão gradualmente maior incorporação de alternativas verdes, 54%, maioria absoluta. Serão substituídos por alternativas verdes, para substituídos, 38%. Deixarão de ser utilizados 4%. Os vossos comentários, por favor. Talvez a Isabel possa falar primeiro agora, para não ser sempre o primeiro a falar. Ok. Pronto, parece-me que nem a primeira nem a última, não é? Isso não seriam opções viáveis. Pronto, também confesso que não percebo muito bem a pergunta, quando diz incorporação, por exemplo, estamos a falar de combustíveis líquidos, tem uma incorporação de biocombustíveis, ou estamos a falar, pronto, acho que também depois é dúbia a interpretação, portanto parece-me... Hidrocarbonetos. Sim.
Não, ou seja, não sei bem entre o que é uma incorporação e o que é uma substituição, e acho que também, como há pouco referia, também depende da utilização dos hidrocarbonetos. Em algumas utilizações é possível haver uma substituição, noutras utilizações só poderá haver uma incorporação, pelo menos neste momento. Ok. Uma procura mais. Em todo caso, procura mais elevada parece evidente que não. Deixarão de ser utilizados também parece evidente que não. Enfim, ficamos entre as duas outras alternativas. Deixe-me só dizer para talvez acrescentar um bocadinho ao que disse. A incorporação, o que é que as pessoas estão a pensar basicamente na mistura de biocombustíveis com combustíveis de origem fóssil. E essa tem sido uma via que tem vindo a ser seguida e que está a tendência para aumentar. Nós podemos, isso é outra das vantagens da utilização, é que podemos, sem grandes alterações, quer nas infraestruturas, quer nos aparelhos utilizadores de energia, sejam eles transportes ou outros, ir substituindo gradualmente os componentes de origem fóssil por componentes de origem verde ou origens renováveis, sem que tenham que se fazer grandes alterações. Portanto, eu estou de acordo que as respostas se concentrem naquelas duas alternativas do meio. Haverá substituição, sem dúvida nenhuma, mas haverá também os hidrocarbonetos que serão cada vez menos, portanto, de origem fóssil e poderão ser cada vez mais portanto, misturados com alternativas chamadas verdes. Eu suponho que aqui são combustíveis de origem não fóssil. Em suma, serão progressivamente substituídos por novas fontes de energia. Ok. Parece que chegamos ao fim. E eu aproveitaria uma vez mais para agradecer em primeiro lugar aos palestrantes, tanto com as vossas ricas intervenções. Eu aprendi bastante com ambos. Suponho que todos nós teremos aprendido alguma coisa com estas intervenções. Agradeceria de igual modo a todos os participantes, nomeadamente pelas questões que foram levantadas e pela vossa resposta, pelas vossas respostas às questões que foram também levantadas através do inquérito. Ao secretariado, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Aparece um novo ponto, um novo inquérito, se quiseres, para terminarmos, que é a avaliação final desta sessão, que eu agradecia que se fossem pronunciando antes de nós fecharmos em definitivo. Não sei se é para constar ainda antes de terminarmos ou se é para irem respondendo e nós, entretanto, terminaríamos. Enfim, deixe só ver, desculpe, apelando a sua resposta, clicando na opção. Ok, portanto, nós podemos terminar e o secretariado depois comunicaria a resposta a esta avaliação final. Caríssimas e caríssimos, muitíssimo obrigado. Até uma próxima sessão. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade em ter participado, Filo, com muito gosto. Muito obrigado. E muito obrigado. Espero mais uma vez que nos encontremos em São Tomé, pessoalmente. Sim. Esperamos por vós, caso se concretize essa hipótese aqui em São Tomé. Até a próxima. Mas, no entanto, nunca se sabe, podemos cruzar-nos aí num outro sítio, em Portugal ou num outro sítio qualquer. Quem sabe? Os contactos, eu suponho que vamos trocar os contactos nossos, de modo a que essa comunicação possa ser continuada por outras formas, troca de experiências e de informações e por aí fora. Pelo menos do nosso lado, estaremos totalmente abertos a isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Podem contar connosco. Muito obrigado.